expondo a sã doutrina. O reverendo pastor João Batista para ministrando a palavra. Peço que nos coloquemos em reverência, evitando as conversas, para que possamos entender a mensagem do Senhor através do pastor João Batista. Oremos mais um pouco pela pregação. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante do seu trono. Obrigado, Senhor, por esse momento, mais uma vez. Sempre devemos agradecer, Pai, por esse privilégio, pois muitos cristãos não têm o privilégio de se reunir, Pai, por causa da perseguição. Mas obrigado por isso. Agora eu te peço, Pai, pela palavra que o Senhor deu ao seu servo, para que ele possa trazer a nós. Obrigado por isso. Trabalhe no coração dele, também no nosso coração, Pai. Nos faça entender, Pai, quando o Senhor chama a nossa atenção, como diz, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos ouvir, Pai, assim como as ovelhas ouvem a voz do pastor. Que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar e nos disciplinar, Pai. Precisamos e necessitamos do Senhor. Seja com teu servo, Pai, e seja com teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos graça e paz a todos, amém? Amém. Abra a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, vamos ler do 13 até o 20. Nosso estudo, ou nossa fala esta noite, a palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre a importância da igreja do Senhor. Mateus 16, do 13 ao 20. Vou ler, meus irmãos acompanham a leitura, tá bom? Mateus 16, do 13 ao 20, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu me revelara, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que tiveres ligado na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Até aí. Amém? O texto, meus irmãos, é bastante claro em dizer que Jesus estava em andança. Quando Jesus esteve aqui na terra, de forma bem específica lá em Israel, ele fez suas andanças para poder cumprir os propósitos pelos quais o Pai havia determinado para ele. E nenhuma dessas andanças aqui está um episódio muito interessante, com muitas lições importantes para as nossas vidas. A Bíblia diz aqui que indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região que homenageava um dos imperadores romanos, o grande fundador Filipe, o pai de
Alexandre o Grande, alguns consideram, se não estiver misturando, esse dado histórico. O fato é que Jesus está se referindo, se dirigindo para o lado de Cesareia de Filipe e quis saber qual era a opinião, o que se dizia por aí a respeito da pessoa dele. Isso é interessante, irmãos, e isso já tem princípios pedagógicos que nos ensinam. E é importante nós sabermos o que as pessoas dizem a respeito de nós. É bem verdade que, dependendo de quem fale alguma coisa a respeito de nós temos que desenvolver o nosso ânimo de ignorância, no sentido de não levar em conta isso. Porque muitas opiniões que dizem respeito a nós, muitas delas não condizem com a verdade. E muitas dessas opiniões, mesmo não sendo verdade, ela tem um tom de ofensa e pode ter um tom de ataque à nossa moral e à nossa honra. Então nós precisamos nos munir dessa análise também. Certamente que quando Jesus quis saber qual a opinião a respeito da sua pessoa, pela sua sabedoria, ele intentava, e assim fez, arrancar a melhor e a maior opinião que uma pessoa pode ter a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Note que aqueles que a princípio opinaram a respeito de quem seria Jesus, certamente não trouxeram, meus irmãos, a resposta por excelência. Alguns disseram assim: esse é João, o batizador, aquele que batiza com água, que conclama as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Esse Jesus é o João Batista. Ou alguns confundiam a Cristo com João Batista. Porque João, ele foi degolado, vocês sabem. Tudo faz crer que ele teve uns 6 meses de convivência com Jesus, já na idade da maturidade. E alguns confundiram o ministério de João, ou de Cristo, com João Batista. Daí porque eles fizeram essa relação. Esse que anda vos pregando por aí é a encarnação de João Batista. Alguns acham que Jesus Cristo de fato encarnou João Batista. E há essa confusão. Há até um grupo, e até hoje tem esse tipo de certa interpretação em achar que alguns dos profetas vividos no passado se encarnavam em outros que nasciam. Quem prega em parte, irmãos, é uma seita que até hoje ela prevalece. A seita de que fulano de tal se reencarnou em Beltrano. Então algo parecido desse entendimento se passou naqueles dias. Que dizem a respeito do Filho do Homem? Jesus pergunta. A resposta vem. Não sabemos propriamente quem respondeu, apontando para João Batista. Então houve aqueles que disseram: esse é João Batista, reencarnado nesse homem chamado Jesus. Seguindo, outros disseram assim: é Elias, o profeta de Deus que viveu no passado, que confrontou o reinado de Acabe e de Jezabel, que pelo poder que lhe foi dado, derrotou 450 profetas de Baal naqueles dias, pelas proezas que ele fez. Esse é Elias.
Mas tem outros que achavam que era Jeremias, aquele profeta que profetizou em tempos difíceis, quando o povo de Deus estava subjugado ao Império Babilônico. Então, irmãos, houve diversas opiniões a respeito da pessoa de Jesus Cristo, fazendo uma relação, uma identificação de Cristo com esses homens aqui, os quais são citados nas Escrituras Sagradas. Mas veja, a parte as opiniões que Jesus, ou as ideias, ou os conceitos que as pessoas, que Jesus ouviu a respeito, Jesus quer saber qual é a opinião de vocês, meus discípulos, vocês que estão dia a dia comigo, e vós, o que dizeis a respeito de mim? Isso é muito interessante, irmãos. Pedro, como um apóstolo líder que era, que em diversas ocasiões ele toma a liderança, ele toma a voz, ele responde de diversas formas representando os demais. Pedro era aquele líder afoito, que tomava iniciativa, muitas vezes precipitadas, mas é justamente esse Pedro aqui que faz a maior de todas as declarações aqui. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, aquele prometido, aquele que veio trazer esperança aos anseios de uma sociedade sem esperança, sem vida, nas trevas. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Mas o que é interessante, irmãos, que esta declaração de Pedro a respeito de Jesus Cristo não é uma declaração dele próprio. Cristo vai dizer que na realidade essa declaração não vem dele próprio. Pois Cristo diz no verso 17: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi o teu entendimento, a tua sabedoria, a tua percepção em si, que revelaram que de fato eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas o meu Pai que estás no céu, que revela isso para ti, Pedro. Meus irmãos, aqui nós entendemos que se não for de fato uma atuação divina em nosso entendimento, para que a gente entenda a pessoa de fato, a pessoa de Cristo, e entenda aquilo que Deus reservou para que nós tomássemos conhecimento, se não for pela iniciativa de Deus e pela obra do Espírito Santo na vida do homem, ele não consegue de fato acertar em suas declarações, em suas afirmações. E é justamente isso que nós encontramos aqui. Não foi a percepção pessoal de Pedro, não foi o discernimento dele pessoal, nem a sua inteligência que o fez entender que de fato Jesus Cristo é o ungido de Deus, é o Filho do Deus vivo. Não, irmãos, não foi uma declaração meramente pessoal, mas Jesus Cristo diz para ele aqui que foi o Pai que estás nos céus que revelou isso para Pedro, que fez com que Pedro enxergasse e tivesse entendimento que Cristo não era um mero homem, como alguns dizem. Não, Jesus era um homem que andava na região da Galileia, na Palestina, era um homem comum, filho de um carpinteiro, e um certo dia ele andando na estrada, ele entrou em transe, e um certo espírito poderoso tomou conta dele, e a partir de então ele se tornou uma pessoa poderosa para fazer sinais, curas, maravilhas, fazer os cegos verem, os mudos, os surdos ouvirem, os coxos andarem. Então, irmãos, houve aqueles que disseram assim, que aquele Jesus que nasceu, filho do carpinteiro José e de Maria, não era uma pessoa de fato excepcional, diferente, só a partir de uma certa experiência que ele teve numa estrada, que a partir de então ele passou a ser esse Cristo diferente. Então, irmãos, havia uma interpretação equivocada a respeito da pessoa de Jesus Cristo.
mas o que nós encontramos aqui nesse texto é de fato Deus usando Pedro para que ele pudesse trazer a revelação que todos precisavam entender. A maior de todas, entender que Cristo é o ungido de Deus, que Cristo é o Filho de Deus e, portanto, é o próprio Deus, em poder, essência e existência. Assim nós aprendemos pela palavra do Senhor. Mas o que é interessante também, irmãos, é que a partir dessa experiência nós entendemos, e a Bíblia nos expõe a realidade dessa declaração que Pedro faz a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Esse texto é muito mal entendido por muitos. Quando Jesus Cristo vai dizer aqui, também eu te digo que tu és Pedro, é como se Jesus estivesse dizendo, já que tu me revelaste quem de fato eu sou, eu também vou dizer quem tu és, Pedro. E aí Jesus vai dizer, eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, Pedro não é pedra. O nome Pedro significa pedregulhos, pequenas pedras. Há uma falsa interpretação a respeito desse texto. Tem uma igreja majoritária que diz aí que a igreja é edificada sobre Pedro, a igreja de Cristo. Não. Cristo edifica a sua igreja sobre a declaração de Pedro e não sobre a pessoa de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus Cristo vai dizer, também eu te digo, Pedro, que tu és pedra. E sobre essa declaração tua a respeito da minha pessoa, eu vou edificar a minha igreja. Então, irmãos, quando a gente não entende bem certas afirmações das Escrituras, nós abrimos brecha para entendimentos errados, para a criação de heresias. Você já pensou? Se a igreja de Cristo fosse edificada sobre a vida de Pedro? Pedro, apesar de ter sido um escritor divino, que ele escreveu também, mas Pedro era um pecador. Você acha que Deus, Jesus Cristo, ia edificar a sua igreja sobre a vida de um homem? Não. Porque senão seria a igreja de Pedro. E a igreja não é minha, não é do homem. A igreja é de Cristo. E a igreja tem que ser edificada sobre os fundamentos estabelecidos por Cristo. Então, irmãos, muitos, por não entender essa declaração de Cristo a respeito de Pedro, vai dizer, ó, Pedro é o fundamento da igreja. É um entendimento equivocado. O que Cristo quer dizer aqui de fato é que, Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre a sua declaração, Pedro. Qual foi a declaração de Pedro, irmãos? Aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Cristo está dizendo aqui que é sobre essa declaração, que eu vou edificar a minha igreja, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o Senhor. Meus irmãos, aqui está uma parcela da igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo jamais será vencida, jamais será destruída, porque essa igreja, irmãos, ela é edificada sobre um fundamento sólido, que é Cristo. Essa igreja, irmãos, ela tem a sua sombra desde o Antigo Testamento. Quando Deus proferiu o proto-evangelho em Gênesis 3,15, Deus já ali declara que apesar de haver a linhagem daqueles que perseguiriam a igreja de Cristo, haveria a linhagem da semente do Redentor, que daria continuidade à linhagem da salvação.
os descendentes do descendente de Eva. Estava se referindo a Jesus Cristo. A igreja nasce ali no proto-evangelho. Essa igreja também, irmãos, ela recebe um vislumbre novo quando Deus faz uma promessa a Abraão. Quando diz assim: de ti farei uma grande nação que se espalhará por toda a terra. Depois nós vamos observando que Deus vai desenvolvendo alianças, irmãos, com o povo. E por fim nós chegamos no Novo Testamento, na época em que Cristo se torna aliança inviolável com a sua vida, dada para a nossa redenção. É por isso que as alianças ou os pactos, alguns pactos que foram feitos, sobretudo o primeiro pacto que Deus fez, o pacto das obras com Adão, esse pacto foi violado. Por quê? Porque Deus deu a possibilidade dele ser violado. Mas a partir daquela violação, Deus fizeram uma promessa que faria uma aliança eterna com o povo e que essa aliança, esse pacto jamais seria quebrado por desobediência humana. Porque esse pacto, irmãos, ele seria feito na pessoa de Jesus Cristo. Então é esse Cristo, desse novo pacto, dessa nova aliança, que fundamenta a sua igreja. E por a sua igreja estar fundamentada na pessoa de Cristo Jesus, irmãos, essa igreja, ela está edificada. A igreja, ela pode ser perseguida, a igreja pode se fraccionar, mas a igreja de Cristo, ela é uma só. E a igreja universal de Cristo. E essa igreja jamais se acabará e ela cumprirá a missão pela qual Deus determinou para ela. Por exemplo, nós estamos aqui, nós somos uma parcela da igreja de Cristo. Estamos aqui essa noite, tributamos louvores e adoração a Cristo. Estamos aqui ouvindo a sua palavra. Estamos juntos como igreja do Senhor aqui. Vamos participar da ceia do Senhor. Então nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus determinou para a sua igreja, mesmo que em milímetros, mesmo que em infração pequena. Mas nós fazemos parte do grande exército de Deus na terra. E nós lembramos das palavras de Charles Spurgeon. Spurgeon diz, irmãos, que a igreja, ela é o exército invencível de Deus. A igreja de Cristo jamais será vencida. Recentemente perguntaram a um pastor lá de Brasília, Ricardo Barbosa: pastor, o senhor continua acreditando na igreja? Ele disse sim, porque essa igreja é perseguida e sofre há mais de 2000 anos e essa igreja não se acabou. Então prova que essa igreja, o sustentador dela não é o homem, mas o Espírito Santo de Deus. Mas Deus quem fundou a igreja. Deus quem mandou o seu Filho para morrer por essa igreja. E essa igreja é mantida pelos ensinos de Cristo, irmãos. Ainda que sejamos perseguidos aqui e acolá, a igreja não se acaba. Vai, a coisa vai e termina juntando de novo. Porque essa igreja é a célula viva do céu. Nada vai destruir a igreja de Cristo, irmãos, na face da terra. Ainda que Satanás invista pesado, usando o que ele bem queira usar, por permissão de Deus, essa igreja jamais será destruída. Amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Porque essa igreja tem um fundamento. Quem é o fundamento? É Pedro? Cristo. Exatamente. É Cristo Jesus o fundamento da igreja. Então vale a pena, irmãos, nós acreditarmos e crer na igreja. E essa igreja caminhará firmemente como um exército invencível, conforme pregou Charles Spurgeon. Então nós somos o maior exército de Deus na terra.
E é o exército vencedor. Pode se fragmentar, pode sofrer. Um soldado ferido na guerra pode ficar mancando, cair, ficar ali, acolá. Mas essa igreja que de fato ama a Cristo, ela não vai abandonar os seus soldados feridos na guerra. Leonardo Boff, um teólogo católico romano, ele disse que a igreja, fazendo uma crítica à igreja, ele disse que a igreja é a única que abandona os seus soldados feridos na guerra. É um equívoco da parte dele. A igreja verdadeiramente cristã, ela não abandona os seus soldados feridos na guerra. Mas ela socorre. A menos que essa pessoa, uma vez ferida e não queira ser restaurada, não queira voltar à comunhão, a gente não pode fazer nada. Como teve... Eu já vivi situação, deu uma pessoa que passou uma situação muito difícil, e ela chegou para mim e disse para mim assim: pastor, eu sou um caso perdido, desista de mim. Eu disse: eu posso desistir de você, mas se você for um eleito, Deus não vai desistir de você. Você foi exortado, você quer viver uma vida de prostituição, abandonou sua esposa e seus filhos, você entrou nesse mundo obscuro, tenebroso, dominado por Satanás, você não quer voltar ao redil do Senhor. Eu estou te exortando, a igreja não deixou de dar apoio a você, de lhe aconselhar, de lhe visitar, mas você está tomando atitude por si próprio, dizendo que a gente pode desistir de você. Então você está nas mãos de Deus ou do diabo? Deus cuidará de você. Mas nunca o abandonamos, irmãos. Fizemos de tudo. Não sei hoje, faz muito tempo isso. Mas não é verdade que a igreja de Cristo abandona os seus soldados feridos na guerra. Isso não é verdade. Porque nós somos irmãos uns dos outros. A alegria de cada um é a nossa alegria mútua. A dor de cada um é a nossa dor. Por quê? Porque Cristo nos uniu pelo seu sofrimento, pela sua vida. E essa igreja que é unida, irmãos, pelo sofrimento, pela dor, mas comprada pelo sangue de Cristo, é uma igreja que vai prevalecer. Amém. Porque é promessa da palavra: tu és Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre esta tua declaração a meu respeito, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja do Senhor, irmãos. Isso é graça. Isso é promessa segura. Então, irmãos, nós somos o exército invencível de Deus, como disse Charles Spurgeon. Nós temos o maior arsenal de guerra. Qual é o maior arsenal de guerra da igreja, irmãos? É um fuzil, é um 38, é um cacete? Não. O maior arsenal de guerra da igreja é a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus. Quando ela entra no coração do homem, na sua mente, o homem é transformado. Casamento é restaurado, família, as coisas se ajustam. O mal que prevalece na sociedade é diminuído e muitas vezes desaparece pela pregação fiel e a vivência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder em si, irmãos. E o que nós precisamos fazer como igreja é não abrir mão de pregar essa palavra, quer na rua, quer em casa, quer no trabalho, na escola, nos relacionamentos do dia a dia, no bate-papo de um amigo, na caminhada, colhendo uva, onde quer que seja. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Onde o cristão está, as trevas desaparecem. Quando o cristão está em sintonia com a palavra, ele atrapalha as obras das trevas. Porque Satanás, ele não aguenta a presença de um cristão autêntico, irmãos. Atrapalha a obra dele. Sabe por quê? Porque ele veio justamente para brilhar. Nós somos os vagalumes de Deus. As serpentes das trevas não suportam o nosso brilho. E
E nós não podemos desistir, irmãos. A perseguição é grande, o sofrimento é grande. Mas Deus nos chamou para essa missão celestial, nobre. E em função disso, irmãos, nós temos que continuar. Por quê? Porque nós temos o maior arsenal de guerra, é a palavra de Deus. E o que nós precisamos fazer é meditar dia e noite nesta palavra. Ainda que essa palavra doa em mim e em você. Porque quando a gente lê a Bíblia nos lê e diz quem nós somos. Nós não somos bons. Nós não somos puros, perfeitos. É a misericórdia de Deus quem nos cerca dia após dia e nos faz a gente caminhar por esta palavra. E se a gente se desviar desta palavra, irmãos, a gente cai em pecados horrorosos. Por isso que o nosso negócio é com Cristo. O nosso negócio é com a sua palavra. Com o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O nosso negócio é com a superabundância da graça de Deus que é maior do que os nossos pecados. Então nós precisamos meditar essa palavra. Nós precisamos andar quilômetros e quilômetros para poder estar em torno dessa palavra. Daqui para Petrolina, lá para o centro, dá uns 35 quilômetros. E a gente vem, sabe por quê, irmão? Sabe qual a razão da gente estar aqui? Por causa da palavra de Deus. Porque Deus reservou essa família para dar apoio aqui, para a palavra de Deus ser pregada, ser ensinada. Estamos aqui por causa da Bíblia. Não por mero ajuntamento, não por lanche, nada disso. Estamos aqui para pregar, não dependendo tão somente de som. Naquela época não tinha som, a palavra era pregada. E esta palavra possui o mesmo poder de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás. Então nós temos que continuar pregando, porque essa palavra é poderosa. Essa palavra conserta a nossa vida, nos adverte, nos chama a atenção, melhora-nos. Essa palavra nos eterniza, nos leva para a glória, tira as dúvidas do nosso coração, tira as trevas do nosso meio, pois a palavra diz que o Senhor lança luz em nossas trevas. Salmo 18, 28, ou é 28, 18? 18 e 28. Isso. Então Deus é aquele que lança luz em nossas trevas. E a luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Está aqui na palavra de Deus. Então, meus irmãos, como disse o pastor Spurgeon, nós temos o maior exército, nós somos o maior exército de Deus. Nós temos o maior arsenal de guerra que é a palavra de Deus. E nós temos a força, não é porque nós somos He-Man. Quem é a força, quem é a dinâmica da igreja, quem é o combustível da igreja, quem é a energia da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Está disponível. A pessoa do Espírito Santo é o nosso ânimo, é a nossa razão, é a nossa regeneração. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar apesar de nós. Porque nós estamos aqui para cultuar a Trindade Santíssima. Estamos aqui para honrar a Jesus. Estamos aqui para centralizar a palavra de Cristo. O Espírito Santo de Deus contempla o que nós estamos fazendo nesse lugar esta noite, irmãos. Então nós temos a dinâmica, nós temos a orientação, nós temos o Espírito de poder e de graça, regenerador, que nos anima a cada dia, apesar das dificuldades. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, irmão. Então essas três afirmações de Spurgeon, elas são verdadeiras. Não são falsas. Então se nós entendemos isso, irmãos, nós vamos perceber. E se nós lutarmos para viver isso, nós vamos perceber que o verso 19 será perfeitamente aplicável em nossas vidas. Diz assim o verso 19. Jesus diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que tiveres sido ligado na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, irmãos, há um destaque para a sintonia. Quando a igreja está alinhada na terra com a vontade de Deus,
se a igreja ora aqui na terra por muitas situações, e essa igreja anda em honra com a vontade de Deus, Deus responde. Deus ratifica. Quando a gente batiza alguém verdadeiramente arrependido aqui, irmãos, de fato Deus se alegra. Quando alguém entrega sua vida a Jesus, um homem pecador, a Bíblia diz assim que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Já pensou? Uma pessoa que entrega sua vida a Jesus aqui, nessa terra, de imediato tem efeito no céu, mostrando que existe sintonia, irmãos. O mundo espiritual se relaciona com o mundo natural que somos nós. Esse relacionamento, irmãos, que existe, é uma sintonia estabelecida por Deus. Porque apesar de Deus estar na sua glória, Ele também está conosco. Deus é transcendente, mas Deus também é imanente. O Emanuel, Deus conosco. Deus ouve as nossas orações, os nossos sofrimentos. Deus está conosco. Apesar de que muitas vezes nós achamos que não, mas Ele está bem presente em nossas vidas, irmãos. Sabe o que é isso? É sintonia. É o céu sintonizando com a terra. A terra, nós queremos dizer, as pessoas que estão sintonizadas com a vontade dEle, têm de imediato efeitos, resultados na sua vida, como intervenção direta de Deus. Então, irmãos, esse texto aqui chama-nos a atenção para a sintonia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isto é, a missão da igreja tem o poder de abrir os céus pela pregação da palavra para os perdidos pecadores, irmãos. As pessoas só podem adentrar aos céus pela pregação da palavra e pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então a igreja do Senhor, irmãos, ela tem que continuar nessa missão de pregar a palavra de Deus. E há uma promessa de sintonia verdadeira, de resultados, irmãos. E a Bíblia diz assim também: e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ó, se essa igreja que é fiel a Cristo fizer o que é certo aqui na terra, se a igreja não disser que o mal é bem, contrariando a vontade de Deus, mas se a igreja disser assim, esse ou essa não tem jeito, porque não quer ter jeito na vida, o céu entrará em ratificação com a decisão dessa igreja. Entendeu, irmãos? Entrará em ratificação. Porque o que a igreja faz aqui, à luz da palavra de Deus, Deus aprova no céu. Não adianta se a pessoa nesta vida levou a vida preguiça e nunca quis saber de Deus, levou a vida toda dizendo não a Deus, por que que naquele grande dia, no dia do juízo expresso lá no Salmo 1, aquela pessoa vai se achar no direito de estar na congregação dos justos? Não, não vai estar. Porque a Bíblia diz que isso não vai acontecer. Simplesmente por quê? Porque essa pessoa não tinha a ligação exata com a igreja de Cristo na terra. E Deus, irmãos, Ele não é incoerente com a sua palavra. Deus, de fato, só vai ratificar a presença de muitos na entrada no reino dos céus, se de fato esses forem contabilizados, forem contados com aqueles que de fato são escolhidos de Deus e viveram nesta vida como escolhidos do Senhor. Então, irmãos, nós queremos essa noite deixar essa palavra para a igreja que está aqui nesse lugar, nesse exato lugar. E a sintonia que nós devemos ter, essa sintonia, ela deve estar baseada justamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como igreja do Senhor, irmãos, nós temos que continuar firmes cumprindo a nossa missão, sem arredar nenhum pé,
sem se deixar vencer pelas forças das trevas. Ainda que muitas vezes nos encontremos fracos, mas a palavra de Deus, ela tem tudo que é suficiente para que a sua igreja se fortaleça. Porque a Bíblia, irmãos, ela é o nosso manual de vitamina para todas as áreas da vida. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos não esquecer, irmãos, dessas exortações que a palavra de Deus nos traz esta noite. Então nós vamos agradecer a Deus por esse momento, por esta palavra que nós tivemos da parte do Senhor, a fim de que nós entendamos que a igreja de Cristo, ela deve continuar firme e forte, apesar das provações e das dificuldades. E essa igreja, ela deve, para finalizar, pensar em se multiplicar. Uma vez pegaram, vou finalizar com essa ilustração, pegaram um chinês, um japonês e um coreano. Botaram os três juntos. Será que você sabe qual a diferença dos três? Mas um coreano disse assim: sabe qual a diferença de nós, coreanos, para os irmãos japoneses e os chineses? A diferença é que quando os chineses chegam no lugar, eles pensam logo em montar um restaurante. Quando os japoneses chegam, eles pensam logo em desenvolver a eletrônica, tecnologia. Mas nós coreanos, quando Deus nos leva para um lugar, a gente pensa em plantar uma igreja. Amém? E essa é a mais nobre e excelente iniciativa, irmãos, plantar igreja. Fazer com que a igreja de Cristo cresça na face da terra. Essa congregação que começa aqui, ela vai crescer em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma igreja grande no quilômetro 25. Sabe por quê? Porque a nossa meta está centralizada na palavra de Deus. Amém. Talvez eu não veja, talvez meus presbíteros diáconos aqui não vejam. Deus é quem sabe. Mas o reino de Deus é como uma pequena semente, um grão de mostarda, né? Ou como aquela pitada de fermento que a mulher joga na massa de noite. E o fermento vai trabalhando silenciosamente. Quando é de manhã, a panela está cheia de massa. É? O reino de Deus é assim. Ninguém acaba a igreja de Cristo. Ela vai continuar firme e forte cumprindo a sua missão. Porque a missão dela e a função dela é a glória de Deus. Que Deus aplique essa palavra e essas exortações fiquem em nossos corações a respeito da igreja de Cristo. Amém? Amém.